Olá, acadêmicos! Estamos aqui novamente para mais uma aulinha. Agora uma aula especial, né? A pedido de alguns acadêmicos aí, que solicitaram que a gente postasse, né, um vídeo contendo revisões, principalmente sobre construção de tabelas verdades. Então a gente vai fazer aqui dois exemplos, né, resolver dois exemplos, discutir isso detalhadamente, para que vocês possam entender. E é claro, o que a gente vai estar discutindo aqui é análogo para vocês resolverem qualquer outro tipo de tabela verdade. Beleza? Vamos lá? Pessoal, antes da gente começar a trabalhar, ou resolver, ou montar essa tabela verdade, nós temos sempre que lembrar de alguns conectivos, tá? Quem são esses conectivos que a gente vai estar trabalhando? Então, veja aí. Nós temos a conjunção, a disjunção, o condicional, a bicondicional e a disjunção exclusiva. E o que você tem que lembrar nesses conectivos? Que existe uma relação para que você torne a condição ou a proposição verdadeira ou falsa. Então, volta aí para nós no slide, olha só. Quando você tem uma conjunção, se os dois são verdadeiros, prevalece verdadeiro. Quando você tem uma disjunção, se os dois são falsos, né, prevalece falso. Então, quer dizer o quê? Que na conjunção verdadeiro, 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 qualquer outra condição que você tiver indiferente da ordem, vai ser falso. Na disjunção, se você tiver falso e falso, a resposta que você vai ter, falsa. Qualquer outra relação que você tiver, prevalece verdadeiro. Na condicional, veja, verdadeiro, se falso. Isso aqui sempre vai ser falso. Então, primeiro verdadeiro, segundo falso, na condicional, falso. E aí, claro, qualquer outra condição que você tem, proposição que você tiver, isso vai ser o quê? Verdadeiro. Na bicondicional, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, ou seja, se eles forem iguais, olha aqui, ó, se eles forem iguais, verdadeiro. Se eles forem diferentes, não me interessa a ordem, falso. Na disjunção exclusiva, se você tiver verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso, quer dizer, se eles forem iguais na disjunção exclusiva, prevalece o quê? Falso. Então, pessoal, se vocês lembrarem disso daí, com certeza vocês vão estar aptos a resolver ou montar ou construir qualquer tabela verdade. Vamos ver um exemplo aí? Olha aí, pessoal. Tenho dois exemplos aí. Construir as tabelas verdade das seguintes proposições. Veja, eu tenho a primeira proposição, essa daqui, com duas proposições P e Q. Então, eu tenho a primeira e tenho a segunda, com 3. A primeira está dizendo o seguinte, P, se Q, se P e Q. Então, o que acontece? Eu vou propor a tabela verdade para essa proposição. A segunda, se P ou não R, se P e não Q. Então, nós vamos construir essas tabelas passo a passo. Vamos analisar isso aí de acordo com aqueles conectivos que nós já trabalhamos, beleza? Então, a primeira tabela verdade, pessoal, olha só, o que eu teria que ter? Eu tenho a proposição P e a proposição Q. Qual que é a outra relação que eu tenho? Eu tenho o conectivo condicional. Então, ó, P, se Q, olha aqui. Depois eu tenho outro conectivo que eu posso analisar, P e Q, aqueles. Só que essas duas proposições aqui, ó, essas duas condições, elas ainda têm esse conectivo aqui, ó, que é de quem? De condicional. Então, na verdade, a nossa resposta final vai estar nessa coluna aqui. Vamos ver como é que ficaria a montagem dessa tabela aí. Veja só, acompanha aí, pessoal. Aí, repetir novamente a tabela. Quando eu tenho duas proposições, eu tenho quantas linhas na minha tabela verdade? São 4. Lembra que a quantidade de linhas é 2 elevado ao número de proposições. Então, veja só, eu tenho duas proposições, P e Q, e tenho 4 linhas. Montando aqui a nossa primeira linha, lá pela regra booleana. Veja, coloquei verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não é isso? Bom, quando eu vou para a segunda coluna, que é para a proposição Q, o que eu faço? Verdadeiro, falso, falso. Isso nós já discutimos nas nossas outras aulas e está bem detalhado no nosso material lá, no nosso material complementar. Bom, agora eu vou para a primeira condição, né? O primeiro conectivo aqui, olha. P, se, Q. Então, lembrando dos nossos conectivos, pessoal, veja lá. Isso aqui é uma
condicional, ó, isso é uma condicional. Então, o que acontece? Condicional, aqui, se eu tenho o primeiro verdadeiro e o segundo falso, é falso. O restante vai ser verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Quando eu analiso isso aí, de acordo com a definição ou condição da condicional, veja como que ficaria. Olha só. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Primeiro verdadeiro, segundo falso, prevalece falso, a condicional. Os restantes todos foram verdadeiros. Bom, vamos para a segunda aqui, para essa coluna. P e Q. Bom, isso aqui é quem, pessoal? É uma conjunção. Quando você tem uma conjunção, o que acontece? Se eles são verdadeiros, prevalecem verdadeiros. Então, olha só, como é que ficou a nossa coluna? Analisando, olha, verdadeiro, 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 conjunção. Agora, todos os outros são falsos. Por quê? Porque não obedeceu essa condição. Bom, fechando aí agora a nossa tabela verdade, veja só, a última coluna nossa. P e Q, não, P se Q, desculpa, se P e Q. Então, olha só, montando essa tabela, como é que ficaria? Isso aqui, pessoal, olha, é uma condicional. Então, vai ser a condicional entre essa coluna e essa coluna. Na condicional, primeira verdadeira, segunda falsa, prevalece falsa. Então, essas duas, olha, verdadeiro, verdadeiro, prevalece verdadeiro. Falso, falso, prevalece verdadeiro. Agora, aqui, essas duas, aqui, ó, elas já entram na condição de condicional. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Viu aí que é tranquilo? E só fazendo uma revisão também, nós temos a tautologia e a contradição, né? Então veja que isso aí também não é uma tautologia. Por quê? Para que seja tautologia, tudo tem que ser verdadeiro. Beleza? Vamos ver como é que seria o próximo exemplo? Bom, a tabela do segundo exemplo é um pouco mais extensa, mas não complicada como muita gente acha. Ah, a tabela é enorme, como é que eu vou completar essa tabela? Não é assim, pessoal. Veja só, analisando com a mesma linha de raciocínio. Só que agora eu tenho 3 proposições. Se eu tenho 3 proposições, quer dizer que o número de linhas vai ser 2 elevado a 3, que são quanto? 8 linhas. Utilizando a regra booleana, o que nós vamos ter que estar fazendo? Veja só, para completar essa tabela, olha aí, pessoal, lembrando dos conectivos, isso aqui vai ser importante, completando a primeira coluna. Veja, na primeira coluna eu coloquei verdadeiro, 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 ou seja, se são 8 linhas, 4 verdadeiros, 4 falsos. Agora, para as próximas colunas, eu vou intercalar isso aí. Veja só, para a coluna Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Veja que aí eu estou fazendo aqui uma equivalência, ou seja, vou representar cada coluna com as condições pertinentes. Para a terceira coluna, né, da proposição R, agora veja só, eu vou alternar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então essa é a linha de raciocínio para você trabalhar a sua tabela verdade. Joyce, eu posso trocar as ordens? Aí se eu quisesse começar com a relação que eu fiz na primeira coluna, eu quisesse utilizar na segunda. Tudo bem, o que você vai ter que fazer é usar exatamente essa relação para as 3, ou seja, uma das 3 tem que obedecer à condição que está aqui, beleza? Bom, veja só que a nossa proposição, né, é quem? P ou não R. Então, veja só, eu já tenho esse não R, então eu vou ter que fazer ou determinar a coluna para esse não R. E esse não R é quem, pessoal? É a negação. Então, se eu vou negar R, aonde está verdadeiro em R, passa a ser falso. Aonde está falso, passa a ser verdadeiro. Então, eu vou analisar essa coluna somente, pessoal, nessa coluna aqui. Então, ó, se é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, veja como que vai ficar a nossa coluna. Vai ser o contrário, eu estou negando. Onde está verdadeiro, ficou falso, e onde está falso, vai ficar verdadeiro. Bom, fizemos aí essa negação de R. Agora, o que nós temos que fazer? Analisar agora que temos outro conectivo, olha, o ou, que esse ou é quem? É a disjunção. Tá?
Nessa disjunção nós vamos analisar. Só que eu vou analisar essa disjunção, veja só, é P, que é a primeira coluna, não R, que é essa quarta coluna. E obedecendo, pessoal, essa condição. Se as duas forem falsas, prevalece falso. Beleza? Então, veja só como que ficou a nossa coluna. Então, analisando, pessoal, olha comigo, olha. Primeira e quarta coluna. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Porque a disjunção, para que seja falso, as duas têm que ser falsas. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, olha aqui, ó. Falso, falso. Condição, né? A disjunção, olha só. É quem? Falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, obedece à disjunção, né? O conectivo. Falso, falso e verdadeiro, verdadeiro. Pronto. Preenchemos essa coluna. Agora nós vamos para a próxima coluna. Qual é o conectivo que eu tenho que relacionar agora e quais são as colunas que eu vou trabalhar? O conectivo aqui agora é da conjunção. Olha só. E na conjunção, se as duas são verdadeiras, prevalece verdadeira. Só que essa coluna é que e não R. Então eu vou trabalhar com quais colunas? Com a segunda coluna que e com a quarta coluna R. Analisando junto, ó, de acordo com o nosso conectivo de conjunção, veja como é que vai ficar, pessoal. Lembrando, ó, conjunção, para que seja verdadeiro, ambos têm que ser verdadeiro. Então, segunda coluna, quarta coluna, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, obedece ao conectivo de conjunção, verdadeiro. Falso, 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 falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Olha só, verdadeiro e verdadeiro. Obedece o conectivo de conjunção, ou seja, obedece a condição. Então vai ser quem? Verdadeiro. Essas duas aqui foram falsos porque não obedece esse conectivo, ou seja, a condição de conjunção. Viu que é tranquilo? Agora vamos fechar essa tabela com chave de ouro. Como é que vamos fechar isso aí? Agora vamos juntar ou trabalhar o conectivo que está fazendo uma junção, na verdade, entre quem? A quinta coluna e a sexta coluna. Só que qual é o conectivo que eu tenho? É a condicional. Como que eu vou olhar isso aí? Aí eu tenho sempre que lembrar, pessoal, condicional. Primeira verdadeira, segunda falsa, prevalece falsa. Beleza? Então vamos lá. Olha só, eu vou trabalhar com a quinta coluna, que é essa, ó, que representa essa proposição, e a sexta coluna, que é essa proposição, com esse conectivo. Então, veja como que ficou aí, pessoal. Olha, para que seja falso, o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser falso. Olha aqui, ó. Aqui já obedeceu a condição do conectivo. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Porque, olha, essa daqui também obedeceu a condicional. Aqui eu tenho falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. E verdadeiro, falso também obedeceu ao conectivo de condicional. Beleza? Então, veja só. Viu aí, pessoal, que é simples? O que vocês têm que ter em mente para a montagem de uma tabela verdade? É você lembrar desses conectivos e das condições para que eles sejam verdadeiros ou para que eles sejam falsos. Tendo isso aí em mente, tenho certeza que vocês não vão ter problemas em montar uma tabela. Ah, Joelson, mas geralmente os problemas, vem lá em problema um texto. Aí você lembrar, a conjunção, veja aí, pessoal, conjunção representa quem? O símbolo E, né? Ou seja, de interseção. Então, se apareceu E na frase, você já sabe que é conjunção. Se aparecer OU, é uma disjunção. Se aparecer SE, né? Que é uma condicional, ou então. Agora, se aparecer a bicondicional, se, somente se, não é isso? E a disjunção exclusiva. Então, quer dizer o quê? Se você também, eu não tenho a proposição montadinha, igual veio nessa aulinha nossa, mas tem o texto, lembra dessas palavras-chave. Elas é que vão dizer. E lembrando também, né, do não, né?
Não, quer dizer, não é de negação. Aí você vai representar na sua tabela a verdade a negação. Beleza? Viu aí, pessoal, que é simples a montagem da tabela verdade? Espero que com essa aulinha possa ter esclarecido algumas dúvidas e principalmente ajudar a vocês na nossa avaliação. Beleza? Pessoal, fica aí um abraço e até a próxima oportunidade.